Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. Quem veio contar sua história, sua trajetória de vida e falar dos trabalhos que realiza aqui hoje no Doctor Entrevista é a Marineuza de Oliveira. Seja muito bem-vinda, viu, Marineuza? É um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite, né, e a oportunidade. Pois é, a Marineuza é graduada em Letras, em Pedagogia e também pós-graduada em Psicopedagogia, né? E tem feito algumas obras, participado na organização, né? E na elaboração de algumas obras. E nós vamos estar falando sobre algumas delas aqui, inclusive a última, que é Imagine se um adolescente contasse tudo, um projeto que ela realizou na escola estadual Moacir de Matos, né, com os alunos da 8ª série, um projeto muito bacana, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse projeto também, como os outros livros. Okay. Mas antes eu gostaria que você se apresentasse, né, já que é a primeira vez que vem no programa, para que as pessoas te conheçam um pouquinho. Bom, meu nome é Marineuza, né, eu sou filha de Adalberto Medeiros, né, funcionário da antiga Telemig, né, tenho muito orgulho de falar isso, porque batalhou bastante para educar os 5 filhos, e a primeira deles sou eu, né? E de Neuza, né? Neuza Geralda, moradora lá do bairro das Graças, muito tempo. Nasci em Caratinga, vivi um tempo fora, mas praticamente fui criada aqui novamente, né? Fiz o meu ensino médio aqui, em Caratinga, formei, fiz faculdade aqui também, né? Sou professora, né? Gosto muito de ler e escrever. E essa escolha pelo magistério, como que surgiu na época? Foi exemplo de pai e mãe ou foi uma opção sua mesmo? Como é que foi? Bom, se eu fosse seguir opção de pai e mãe, hoje eu seria uma médica. Ah, é? Mas eu não tenho dom para medicina, né? Gosto muito de ler, escrever, como eu disse. Quando eu era criança, as minhas vizinhas me chamavam muito para escrever cartas para os filhos, para as irmãs que moravam longe, né? Lembro de uma senhora, o nome dela era Dona Bia, né? E ela me chamava toda semana para escrever uma carta para o filho dela lá em Portugal. E isso me despertou o interesse pela escrita e o gosto por falar para as pessoas. E daí para frente, quando eu fui escolher o que fazer no ensino médio, eu escolhi o magistério, o qual eu fui muito bem preparada para a sala de aula, para trabalhar com crianças, né? Desde o maternal até o 5º ano. Sim. E daí para frente, o magistério tem sido a minha vida. Sim. E a psicopedagogia vem para auxiliar aí nesse trabalho, né? Fala um pouquinho sobre essa escolha também. Sim, eu fiz o curso de pós-graduação em psicopedagogia não para atuar na questão da psicopedagogia clínica, né? Mas para entender cada um dos meus alunos na sala de aula, para entender como trabalhar com cada criança que a mim era colocada assim como responsável, né? Porque cada indivíduo é um ser em aprendizado e aprende diferente um do outro. Sim. E a gente precisa respeitar essas formas de aprender diferentes. Né? Quando entra no magistério, eu não sei se foi assim com você, mas eu também sou professora, né? Quando eu comecei também, eu tinha 18 anos. Estou mandar um abraço aqui para o seu esposo que está aqui com a gente. Obrigada por ter vindo acompanhado. Qual que é o nome do senhor? Aquino. Ah, é o Aquino. Muito obrigada, viu, Aquino? Mas quando eu comecei, eu tive muita dificuldade também em entender essa parte. Eu não tinha tanto experiência, não tinha experiência, né? Mas via essa necessidade de que cada um tem, né? Cada um traz o jeito de ser. E foi um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Tanto que quando eu fui fazer o estágio, que é obrigatório no magistério, né? Tanto foi no ensino médio, quando eu fiz o magistério, quanto na faculdade, na graduação e também na pós-graduação. O estágio ajuda muito. Eu não quis só observar. Então eu combinava que toda vez que a professora precisasse faltar ou precisasse que eu ficasse na sala, eu combinava com ela que eu ministraria as aulas. Então eu fui direto para a sala de aula já atuando, até mesmo no estágio. Sim, eu quando comecei peguei justamente uma sala de alunos repetentes, nem era aqui, era em Patinga. Eram extremamente assim, era uma turma muito desafiante, alunos eram mais fortes do que eu, era muito magrinha naquela época, mais ainda, e não tinha assim muita experiência, então eu passei muito aperto, tive muito desafio. Eu te pergunto assim, quais foram os desafios que você enfrentou quando do início
do seu trabalho, né? Olha, eu vou citar... E ao longo desses anos todos, né? Já são quantos anos? São 26 anos de 26 profissão anos. já. Né? Eu vou citar esse desafio seu também, que você passou. Eu peguei as piores turmas na rede pública quando eu assumi. Quando eu comecei, eu lembro de um episódio assim que a turma era tão difícil, mas era numa escola particular, né? A turma era tão difícil que o menininho era segunda série, antigo segunda série, hoje é o segundo aninho. Segundo aninho. Um menininho virou e falou assim: professora, deixa eu te falar uma coisa, eu sou o pior aluno dessa escola. Nossa. Eu esfriei um pouquinho, eu pedi a Deus sabedoria e falei assim: e agora? Como eu vou fazer? Meu filho, então estamos empatados, porque você é o pior aluno da escola e eu sou a pior professora. Como vai ser? E desde esse dia, brincando com ele, sabe? Sim. Ganhei amizade, conquistei, e daí para frente foi fácil lidar com ele. Né? Eu percebi o teste que ele estava fazendo comigo. Sim. Ao se dizer o pior aluno da escola, no entanto, ele queria se aproximar de mim. Sim. Né? Então, eu me apropriei das palavras dele e falei assim: então estamos empatados. Daqui para frente seremos amigos. E é algo que a gente observa mesmo. Os alunos, às vezes, que dão mais trabalho são aqueles que precisam de mais atenção, que querem mais atenção. E né? são os que mais se aproximam da gente. Né? E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou agora só chamar um intervalo, que o nosso tempo está terminando. Daqui a pouquinho nós continuamos com esse bate-papo aqui, então, Marineuza. Okay. Rapidinho nós voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. A minha convidada de hoje é a Marineuza de Oliveira, pedagoga. Ela é graduada também em Letras e pós-graduada em Psicopedagogia. E vem falar pra gente, estava falando no primeiro bloco, sobre os desafios da profissão, né, Marineuza? Falamos do primeiro, né, que é pegar, geralmente quem começa pega as turmas mais desafiantes. Mais difíceis, né? Os alunos mais complicados. Né? Mas há outros, tem outros, né? Há outros, inclusive assim, hoje em dia o maior desafio é a falta que a gente tem do apoio de muitos familiares na hora de olhar uma tarefa, né? A família chegar junto, a família se sentir parte da escola hoje em dia é um grande desafio. Às vezes mandam os filhos para a escola e acham que eles vão fazer tudo sozinhos e dão conta, não dão. E por que você acha que isso acontece hoje em dia? Você acha que porque as mães trabalham mais? Olha, ou não? O trabalho influencia, sim, né? O trabalho dos pais, o trabalho das mães hoje em dia influenciam nessa falta de atenção em casa para com o que os filhos deveriam fazer trazendo da escola, né? Mas também há outros fatores. A separação dos pais que complicam muito e os alunos trazem tudo isso para dentro da sala de aula. E lidar com essas emoções hoje em dia está sendo muito complicado. Porque o aluno chega na sala de aula, ele não entende que ele está ali para aprender um conteúdo, mas ele traz toda a bagagem de casa para dentro da sala de aula. Então, os conflitos, a falta de atenção, a falta do apoio, interferem muito no aprendizado dentro da sala. E foi o que você detectou nesse projeto, né, que você fez com os alunos, que virou uma obra, né? Imagine se um adolescente contasse tudo. Mas antes, vamos falar das obras anteriores aqui. Você trouxe para mim Caratinga, Múltiplos Olhares, onde você também teve uma participação, né? Eu fui convidada, né, pelo organizador do projeto a participar como coautora desse livro que vai ser um marco na história de Caratinga, né? Faltava alguma coisa para comemorar o aniversário de Caratinga. Então ele organizou, convidou vários colegas a estarem participando. E eu escrevi uma crônica falando, né, da igreja da qual eu participo, da constituição dela, de como ela foi erguida, né, dos primórdios dessa igreja. A Igreja Nossa Senhora do Carmo, lá no bairro Esplanada, onde eu moro. O Valber esteve aqui contando como foi esse trabalho, né? Muito bacana. E eu tive a honra de ser uma das coautoras. Sim. Você também foi selecionado para um outro trabalho recentemente, que é essa coletânea, né? Eu falei recentemente, mas foi quando? Foi em setembro. Foi recentemente mesmo. 2018. Arquipélago, uma coletânea de poemas. Fala um pouquinho também sobre essa obra. Uma obra, assim, da qual eu me inscrevi, né, para participar, enviando um poema para lá. Para onde que foi? Para a Editora Androsa, em São Paulo. São Paulo. Né? E eu tive a honra, né, de um dos meus poemas ser escolhido
para estar sendo publicado nessa coletânea, junto com outros autores. Qual que é o poema? Estou tentando achar aqui. Oceano de Mistérios. Sim. Fala sobre, eu não achei que ainda não, mas pode falar um pouquinho sobre ele. O poema que eu escrevi fala muito desse ser humano que é misterioso demais e parece mesmo o oceano de tanto mistérios que guarda dentro de si, né? Os sentimentos, as emoções, aquelas negativas. Às vezes a gente parece estar mergulhado e indo por um abismo no oceano, né? E não sabe lidar muito bem com esses sentimentos. Então, no poema que eu escrevi, eu coloco muito isso. Os sentimentos são essa mistura, essas ondas que vão e vêm, esses submersos que a gente se encontra muitas vezes na vida, né? Mergulhados nos sentimentos, nas emoções. E a gente precisa muitas vezes colocar isso para fora, né? Mas que mesmo assim, esses monstros que às vezes aparecem, né, são citados no poema também, tentando derrubar, tentando fazer com que a gente afunde o barquinho da nossa vida ali, eles surgem, mas eles podem ser, vamos dizer assim, derrotados pela nossa autoconfiança, derrotados pela vida que a gente tem, pelas emoções, pelas pessoas que convivem com a gente e nos fazem bem. Né? Então a gente é um ser, é um oceano de mistérios. Sim. E o que te inspira a fazer essas? Você faz muito poemas? Eu escrevo bastante, né? Escrevo muito. A vida, o amor, meu marido, minha família, meus alunos. O que me inspira é a vida. Sim. Né? A minha própria vida, os meus pais, os meus irmãos. E as inspirações vêm no momento que vem? Você tem um horário do dia que você prefere? Tem algum? Olha, eu sou do tipo de pessoa assim que quando vem a inspiração eu tenho que anotar. Na hora, para não perder. Fazer um rascunho, escrever as palavras-chave para mim e depois eu sento e vou aprimorar a escrita. Eu vou fazer a primeira versão, depois eu escrevo novamente, faço as correções e a partir do momento que eu vou fazendo as correções, outras inspirações aparecem, então aí outros textos surgem também. Sim. E quando você ficou sabendo que seria selecionada, como é que foi? Onde você estava? Como é que foi? Eu recebi um e-mail, né, do Edson Rossato, eu recebi um e-mail. Naquele momento eu falei assim, mas espera aí, uma editora lá de São Paulo escolheu um poema meu para publicar, nossa, foi uma satisfação imensa. Sim. Foi uma alegria, eu contei para o meu marido, né? Ele falou assim, nossa, é o primeiro passo, né, assim, de muitos que a gente vai dar daqui para frente. Sim, isso aí. E um outro livro que você não trouxe aqui hoje, né? É uma coletânea também, né, de textos diversos, artigos que a gente publica, né, um organizador do livro Além da Palavra, né, convida vários autores lá da instituição para estar publicando no Diário de Caratinga alguns artigos. E os artigos que são publicados no Diário de Caratinga, na coluna Além da Palavra, eles são reunidos e organizados na coletânea, né, Além da Palavra. E o seu foi sobre? Eu já escrevi isso, na época que estava tendo rodízio de água aqui em Caratinga, eu já escrevi, né, Gota Sem Fim, né, que a gente precisava. Então tem vários artigos. Sim. Né? Como Bois no Matadouro, que muitas vezes nós brasileiros estávamos num período político muito crítico, né? E naquele dia eu me senti como um boi no matadouro. Sim. Né? Precisando mesmo, já chegando quase ao fim da vida ali, mas na hora que teve a oportunidade consegui escapar. Muito bem. Bom, o terceiro livro, Imagine se um adolescente contasse tudo. Foi uma organização organizada pela Marineusa, né, com os alunos do 8º ano lá do ensino fundamental da Escola Moacir de Matos. Isso. São quantos alunos participaram? São 35 alunos. 35 alunos. Cada um escreveu um pouquinho do sentimento que... Olha, eles escreveram muito, muito, né? Durante o ano o projeto foi sendo elaborado. E a partir de agosto a gente... Porque eu incentivava, falava muito da participação que eu fazia das coletâneas, né, de livros, das quais eu era convidada a participar, os alunos se empolgaram e quiseram organizar o livrinho deles.
E eu, como gosto... Já né? gosta, Já né? gosto disso, eu falei assim, opa, foi o gancho. é a oportunidade, vamos fazer sim. Né? E daqui a pouquinho o pessoal de casa vai entender mais como foi esse trabalho, esse projeto muito bacana, que reuniu aí 35 alunos falando de muita coisa interessante. Mas nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para você conhecer mais sobre essa obra e sobre esse projeto tão bacana. Hoje eu estou recebendo no Doctor Entrevista a Marineuza, que é pedagoga. Ela fez um trabalho muito interessante aqui na 8ª série, com os alunos do 8º ano do ensino fundamental da Escola Moacir de Matos. Já há muitos anos, há 26 anos, né, que vem fazendo um trabalho como pedagoga. Mas esse aqui em especial virou um livro e você me disse que emocionou muito você, né, que você chegou a chorar. Mexeu muito comigo, né? Desde o primeiro dia em que a gente começou a discutir sobre o assunto adolescência na sala de aula, né? Esses temas mexeram muito comigo. E o projeto em si foi muito grandioso, porque eles tiveram a oportunidade de escrever e falar dentro da sala de aula sobre diversos assuntos. Sexualidade, drogas, namoro, as expectativas e sonhos para o futuro, e principalmente sobre a vida pessoal e família. Né? E a palavra família é onde mais me emocionou. Porque eles relatavam o que estavam vivendo. Sim, eles demonstravam sentimentos, relatavam, escreviam. Eu lia os relatos depois. Eles escreviam as experiências que estavam tendo em casa, o fato de não serem escutados pelos familiares, pelos amigos, pelos irmãos, inclusive. Né? E eles viram na minha aula, dentro da sala de aula, uma oportunidade de falar por meio da escrita, além dos relatos orais também que fizeram. Né? Então, mexeu muito comigo. Sim. E é muito importante isso, né? Porque trabalhar essas emoções, que às vezes são ali, às vezes escondidinhas, ficam escondidinhas, trazem uma série de transtornos, principalmente na adolescência. Trazem. Né? Quando eles não podem manifestar os sentimentos, mexe tanto com a vida deles que alguns chegaram a mencionar até pensamentos suicidas, Olha né? só. A vontade de sair de casa, de viver sozinho. E o curioso é que alguns assim sonham em constituir a sua própria família para serem diferentes. Olha só. Né? Para tratarem os filhos de uma forma diferente. Isso eu ouvi muito deles. Sim. E como que você trabalhou isso dentro da sala de aula quando eles colocavam esses problemas? Você tentava fazer um bate-papo entre a situação? Como é que você lidou? Olha, a gente tinha momentos de debate, momentos de desabafo. Eu, sinceramente, parei várias vezes a minha aula para que eles pudessem usá-la como um momento para desabafar. Sim. Para colocar o eu que existia dentro deles para fora. Sim. E mostrar as pessoas bonitas que eles são. Sim, né? Bacana. E os sonhos, porque adolescente sem sonho não vive. Eles não colocaram essas questões familiares, eles mesmos escolheram os textos, né? Sim, Teve esse trabalho bacana, paralelo, para que eles pudessem, né, até trabalhar essas questões familiares e de conflitos, né? Aqui foi uma seleção que eles fizeram, são 35 textos, é isso? Não, tem muito mais. Tem alunos que optaram em colocar 4 textos, 3 textos, outros quiseram colocar apenas um. São 35 alunos, sim. Isso. Vamos falar de algum aqui que você destaca, algum que você lembra? Tem um aí onde, em busca da felicidade, logo na página 13, sim. Né, que é o que eles estão buscando, a felicidade. Né? Onde está a felicidade? Né? Onde mora a felicidade, afinal de contas? Né? E a aluna foi muito feliz em colocar esse texto para a gente, porque a gente muitas vezes precisa buscar também onde que está a nossa felicidade. Sim. E ela coloca assim, de uma forma simples, que a felicidade se encontra no momento de sorrir com os amigos, estar perto dos familiares, que às vezes a gente busca felicidade em coisas em que ela não se encontra. Sim. Mas nos pequenos detalhes é possível percebê-lo. Sim. Você também tinha me falado de um outro poema muito interessante, de um outro aluno aqui também. Qual que era mesmo? Eu perdi aqui na anotação. Ambição é uma virtude. Ambição é uma virtude. Né? O aluno ele vai dissertando, não é um poema, ele vai dissertando sobre a ambição. Que
que os seres humanos, sem ambição, eles não alcançam o que eles querem. É preciso ser ambicioso, não no lado negativo, mas na conquista de sonhos, na conquista de vitórias, é preciso ser ambicioso, porque a gente precisa focar em alguma coisa para que a gente possa conquistar. Então ele fala até que o homem ambiciou viajar até a Lua, e se não fosse a ambição dele nessa viagem, ele não teria conseguido. Verdade. Um trabalho como esse, que foi feito, parabéns, Obrigada. Já te digo de antemão, né? Já te dou os parabéns de antemão, mas é um trabalho que, com certeza, você deve ter tirado muito aprendizado. Né? Eu aprendi mais do que eu ensinei, muito mais, né? A valorizar cada sonho, cada palavra, cada olhar dos meus alunos na sala de aula. Eu aprendi que o gesto é uma palavra não verbal, vamos dizer assim, né? O gesto diz muita coisa. Então a gente precisa olhar para o outro e saber ouvir o que ele nos quer dizer. As pessoas que quiserem adquirir o livro, tem como? Olha, como você disse, foi um projeto assim que demandou até um custo, né? Nós tivemos que batalhar por patrocínios, correr atrás de apoio e não tivemos muitos exemplares. Então, cada aluno teve o seu e os outros exemplares foram doados para alguns dos colaboradores e também vão ficar na escola para que outros possam ler e ouvir o que eles têm a dizer. Né? Ô Marineuza, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a sua presença e deixar à disposição para que você faça suas colocações finais. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui e convido cada pai, cada mãe, cada família, né, a ouvir o adolescente e a criança que está em casa e não se esquecer da criança que foi um dia que precisou tanto falar. Por isso que o Imagine se o adolescente contasse tudo, tem muito a dizer. Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma delícia a nossa conversa. Parabéns de novo, mando um abraço para a turma toda lá, né? E vamos encerrar o programa com fotos deles, fotos suas, né? Que você trouxe pra gente. Eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo Doctor Entrevista. Um grande abraço.